Inicio relembrando sempre a alegria de estar aqui com vocês, né? Essa oportunidade maravilhosa de estarmos estudando essa doutrina. Somos suspeitos até de dizer, porque, de certa forma, a doutrina ela vai entrando na nossa vida tão sutilmente quando nós vemos, nós nos sentimos apaixonados por ela, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, a gente começa a entender o que é a proposta do Espírito de verdade ao nos relembrar Jesus, ao levantar o véu. E aí a gente começa a conhecer Jesus numa intimidade maior, começa a compreender a essência dos seus ensinamentos. Então é sempre bom essas ocasiões onde a gente para aprender e conversar um pouquinho mais sobre todo esse conteúdo da doutrina. O nosso tema, deixai vir a mim as criancinhas. Esse tema é muito utilizado quando a gente quer fazer trabalho para evangelização, falando de todo o trabalho de evangelização da criança, do jovem, do adulto, né? Mostrando a importância que o Cristo dá ao espírito desde a sua idade mais tenra. Mas a gente tem que observar a essência desse estudo não é direcionado a exaltar o momento da criança, mas o agir como uma criança. Então, é um entendimento para o espírito imortal que, apesar de estar reencarnado em qualquer idade no corpo físico, aos olhos da espiritualidade, aos olhos de Jesus, que representa o Pai amantíssimo entre nós, somos para Ele todos crianças ainda, né? Então, Jesus tem essa relação de amigo, de pai, de conselheiro. Ele olha para a gente com muito carinho, com muito amor. E nesse ensinamento que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, do item 1 e 4, 18 e 19, a gente vai começar fazendo a leitura da seguinte, a partir do item 2, tá? Vamos ver o seguinte. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as crianças abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Essa passagem é o texto de Marcos 10, 13 a 16. Então aqui a gente tem o fundamento da passagem evangélica do nosso estudo da noite de hoje. E a gente vai observar então, nas palavras de Jesus, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Nesse momento, a gente pode perceber a preocupação do Cristo em direcionar a ele todas as consciências, independente de idade, independente do momento que o espírito possa estar reencarnatório, se é jovem, se ele já tem idade para compreender ou não. E assim, existem pesquisas hoje, até com os bebês no ventre, sob a influência da música, né? Os espíritos, nós temos casos na espiritualidade que nos narram de que um espírito que ia reencarnar, que não era afim da mãe, e a mãe estava tendo um problema de gravidez muito intenso, ela é aconselhada a conversar com o bebê ainda no seu ventre. Não com o feto, mas com o espírito que estava ligado, né? Então a gente vai ver que o processo de relação entre a criatura, ela independe necessariamente da idade, da condição física. Porque o espírito, ainda que ele possa não ouvir através dos ouvidos, ou se manifestar através de questões físicas,
ele intuitivamente ele percebe, ele está ligado ao seu derredor. Então, nesse momento, o Cristo está dizendo que não importa a idade, não são os homens adultos que estarão preparados para o Cristo. Que desde pequeno a consciência não deve ser impedida de ir a Ele. Pelo contrário, deve ser incentivada a ir a Ele. E isso, como falei para vocês, a gente trabalha muito nas questões da evangelização para incentivar as crianças ao trabalho de evangelização. Só que a evangelização espírita ela foi passando por todo um processo da gente compreender que não adianta evangelizar a criança se não evangelizar os pais. Não adianta você falar para uma criança de um Cristo num trabalho doutrinário dentro da casa espírita se no lar esse Cristo é um estranho. Se a família não corresponde a toda aquela notícia que ele recebe. Então, a gente vai observar que o Cristo, então, ele está nesse momento fazendo um incentivo a que ele seja conhecido, que vá a ele não no sentido de procurar o Cristo fisicamente, a sua presença, mas esse estado, essa consciência, esses valores que ele vem trazer para a gente. Ok? Então, porquanto o reino dos céus é para que os que se assemelham. Então, o reino dos céus é para todos aqueles que estão interessados em ir ao Cristo. Aí como que a gente vai, de uma forma racional, entender isso? O Cristo é um espírito de altas hierarquias, de mundos superiores. Então ele vem a nos mostrar no seu comportamento como agem os espíritos em mundos superiores. Então o Cristo vem através do seu comportamento da notícia da vida em mundos superiores, aonde a virtude é plena na ação dos espíritos, aonde o compromisso com o bem, né? E todas as virtudes em si, elas são plenas nas atitudes e nos comportamentos. Então, Cristo vem nos dar essa notícia e ele quer que todos vejam, todas as crianças, e aí a gente pode também fazer aquela reflexão no aspecto de que nós, enquanto espíritos, no mundo de provas e expiações, somos crianças ainda. Né? Espíritos de mundo de provas e expiações, na questão da consciência, né? Nós ainda estamos mais para um comportamento infantil do que um comportamento elevado. Então, vinde a mim, as criancinhas, cabe a esse estado de compreensão de que o Cristo é o guia e o modelo, ele está nos apresentando uma forma de agir, de se comportar, que nos levará a uma condição de mundos superiores, porque o reino dos céus é para os que a ele se assemelham. Então, todos aqueles que buscam o Cristo, não como o aspecto da idolatria, mas como um modelo a ser vivido, um modelo comportamental, essa pessoa está se direcionando para uma condição de vida superior. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aqui o que a gente vai observar? Para que a gente possa, assim, pegar o parágrafo, a frase, às vezes tem um conteúdo tão grande que a gente começa a desdobrar e vai ficando surpreso com a grandeza dos ensinamentos do Cristo. Que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Nós, um momento reencarnatório que nós estamos passando nessa transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, para o mundo superior, nós já estamos começando a entrar em contato com muitos valores mais nobres da alma. Mas o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda é muito grande. A gente acha que sabe que é melhor para as outras pessoas. O nosso orgulho, então, quando a gente descobre alguma coisa que é boa, de repente é o que fez bem, a gente parece que se apodera de uma verdade a querer infundir nas outras pessoas as nossas verdades. Mas você ainda é aluno, você ainda é criança. Nós temos que entender que por maior que nós saibamos, por maior que seja a nossa capacidade de tomar decisão,
por maior que seja o nosso entendimento das leis divinas, das leis da espiritualidade, nós somos espíritos no mundo de prova e expiação. Então a gente tem que se colocar como uma criança que aceita a mão do pai para lhe guiar nos caminhos. E não diz assim, não, pai, deixa que agora eu já sei, que agora eu vou sozinho. Né? Então, vamos, dentro dessa reflexão, digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Por quê? Se a gente não abrir mão dos nossos conceitos e os nossos valores, que ainda são transitórios, para assumir uma capacidade de compreensão superior da vida, a gente não vai estar com Deus. E aí esse Deus, vamos entender o quê? Uma sintonia com conhecimento, com mundos superiores, com condições superiores. E aí é a luta, nessa frase, é a luta da gente contra a gente. Nosso orgulho, as nossas pretensões, a gente querer achar que já sabe tudo e dar senso e querer fazer um modelo de mundo de acordo com assim, mas eu acho que é assim, eu acho que é assim, quer dizer, eu acho, quando a gente tem esse tipo de atitude, de certa forma é um pouco de pretensão, porque sobre os espíritos ainda em prova e expiação, a gente tem que ter a humildade de perceber que a gente corre sempre o risco de estar errado, né? E aí trabalhar isso dentro de um aspecto de humildade, tendo atenção no comportamento, nas palavras, ao lidar com o nosso semelhante. Isso melhoraria muito os nossos relacionamentos, porque a gente percebe que temos uma arrogância muito grande, principalmente no convívio doméstico. Eu falo com minha esposa que o problema do casamento é excesso de intimidade. Porque quando você lida com uma pessoa estranha, você é todo educadinho, é todo polidinho, você escove a palavra, você é educado. Dentro de casa, você vê que aquele excesso de convívio, a gente tira esses parâmetros, né? E às vezes fala de uma forma que não deveria falar, ofende, magoa, machuca, por causa de quê? O excesso de intimidade. Porque se a gente parasse para entender que ele é um outro ser humano, o seu companheiro, a sua companheira, o seu amigo é um parceiro que está ali com você, que está aprendendo também, não é? A gente não agiria dessa forma. Então, tudo isso, você vê que o que impactaria isso daqui? Uma relação, um convívio social, né? Lares mais tranquilos, mais equilibrados, repercutindo nas nossas ações, nas nossas atitudes, os ensinamentos que o Cristo deixa para a gente. Aí, continuando lá no item 3, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou para a humildade. Então, a gente já fizemos uma pré-reflexão nessas questões, né, do atrevimento que o nosso orgulho nos coloca nessas questões de querer achar que a gente tem resposta e que o nosso modelo tem que ser seguido. Então, ele chama para essa necessidade de seja humilde, compreenda que você ainda é uma criança, você ainda é um espírito do mundo de provas e expiações. O melhor que você puder ser aqui na escala dos mundos superiores, você ainda é uma criança, você não entende nada. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Então, é o que a gente estava refletindo. Eu sempre, quando eu falo para alguém assim, olha, você devia estudar o Evangelho, né? A doutrina espírita nos fala da necessidade do estudo do Evangelho. Mas vamos ver quais as motivações. Por que eu tenho que estudar o Evangelho? Porque o Evangelho é uma coletânea do relato de comportamento e de ações do espírito mais evoluído que passou sobre a face da Terra. Então eu digo assim, o conselho do seu pai, do seu conselheiro, do seu melhor amigo, ele pode ser ótimo, mas ele nunca vai superar o conselho do Cristo. Ele nunca vai ser mais seguro do que o conselho do Cristo.
E aí, aqui, você estudando, porque o que vai acontecer? Nós vamos sair ali fora e a vida vai nos convidar a tomar atitudes, decisões, comportamentos. E não dá nessas horas para você, peraí, deixa eu lá ver o que Cristo aconselha eu fazer diante desse momento. Porque as coisas acontecem, você fala, você pensa, você reage. Quando nós estudamos o Evangelho e assimilamos todo esse conteúdo, está aqui. Aí na hora você para por um instante e pensa assim, e o que temos aprendido com os Espíritos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, a necessidade de ter todo esse conteúdo, né, não como um livro sagrado de cabeceira, onde a gente vai exaltar os valores do Cristo transcrito no Evangelho, mas um livro de modelo comportamental para a nossa vida. Porque o espírito mais evoluído que nós temos notícia no universo esteve entre nós e ele colocou na sua atitude, no seu comportamento, todos os valores de como é a vida nos mundos superiores, porque ele e o Pai são um. Então, ele está com o Pai. Então, Cristo já dá para a gente um referencial que o que ele falar é top. Então, aqui está. Diante da vida, se você quer ter uma atitude de mundo superior, se você quer ser um espírito de comportamento de mundo superior, está aqui. Atitude do guia do modelo. Então, vou voltar. Poderia parecer menos justo... Não, perdão, vamos aqui. É exata a comparação, porém, do ponto de vista presente. Porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para que os que se lhe assemelham. Esse texto de Kardec aqui, ele está tentando corrigir essa situação, da gente compreender que ele não está falando da criancinha enquanto um homem pequenininho, enquanto uma criatura imatura. Ele está falando da atitude que as crianças têm. Você estica uma mão para guiar uma criança e ela, sem preconceito, ela segura a sua mão e segue. Se você convida uma criança para guiá-la, ela não vai dizer, não, eu já sei de tudo isso. Não, ela humildemente, na simplicidade das suas ações, ela vai aceitar. Então, é isso que Jesus nos chama a atenção. Então, a vida nos oferece, o Cristo nos ofereceu a sua mão, vindo, estando entre nós, apresentando os seus exemplos, e aqui está a mão dele esticada para todos nós, a nos guiar por caminhos que nos farão melhores. E aí, nós temos nos assemelhado como as crianças, que seguramos essa mão e nos deixamos guiar pelas mãos do Cristo, que vai nos levar a condições superiores. Né? Então, veja, a gente pega uma passagem do Evangelho, né, as palavras de Kardec, a gente vai debruçando, vai se aprofundando e a gente vê a grandeza. Eu confesso para vocês assim que quanto mais a gente estuda, a gente vai ficando surpreso da grandeza dos ensinamentos. Né? O Cristo ele já deixou tudo mastigadinho para a gente. Só que aí assim, tem aquela decisão do que ele pode fazer, do que ele pode deixar como herança. Ele pode esticar as mãos, mas se a gente não levar a mão para segurar, não vai adiantar. Então, ainda assim, ele é paciente, porque ele vem, deixa, né, 2000 anos entre nós e temos ainda grandes dificuldades de seguir os ensinamentos desse mestre querido. Bom, aqui, para a gente poder então falar das questões da evangelização das crianças também, porque isso é muito importante, eu coloquei essa imagem aqui da questão da janela da simplicidade, quando fala da simplicidade, da humildade das crianças e como esses se assemelham. Nós temos notícia da espiritualidade que o espírito ele não reencarna imediatamente. Há todo um processo de conexão entre o espírito e o corpo físico. Esse processo ele vai sendo construído. E a notícia, essa data é uma data muito flexível, cada ser é um ser. Por volta aí dos 7 anos,
a reencarnação ela vai se completando por efeito. Então, os espíritos, até chegar a essa idade, eu estava falando com o Zé Carlos ali agora, ainda há pouco, nós dois, sobre um tema que ele nem sabia que ia ser falado hoje aqui no estudo. A criança, ela tem lembranças de outras reencarnações, né? Ela percebe coisas, ela vê espíritos. Por quê? Porque o perispírito ainda não está completamente ligado ao corpo físico, permitindo assim o que chamamos de mediunidade, porque a mediunidade nada mais é do que a capacidade do perispírito de enganar o corpo e frouxar, porque o perispírito ele fica preso lá aos sensores dos olhos. Quando eu tenho vidência, o que eu consegui fazer? Eu consegui destravar o meu perispírito do corpo físico e consegui ver com os olhos do perispírito. Então a mediunidade ela não é um fenômeno de eu criar um novo olhar. Eu só consigo tirar o corpo da frente que me atrapalha e consigo ver como espírito. Isso é o dom da mediunidade. E isso nas crianças é aflorado, porque o perispírito ainda não se encaixou perfeitamente. E com isso, essa mente ainda, sem conteúdo, sem material, ela começa a formar padrões e parâmetros que vão ajudá-la a conduzir durante toda a encarnação. Então, os espíritos nos têm falado, nos dado notícia, que é de vital importância o interesse da família. E aí a gente não está falando de pai, de mãe, mas de tio, de irmão, de amigo, de vizinho, a direcionar esses espíritos durante essa fase em que ela está acessível, que é aquele que se comportar como uma criança. Porque quando o espírito se incorporar, ele vai trazer vivo as suas mazelas, que é assim, se você nunca foi um espírito religioso, ao reencarnar você não vai se tornar um espírito religioso. Mas se o seu pai e a sua mãe, durante esse período, deu a esse ser, a essa personalidade, um forte arcabouço religioso, isso vai ser um novo material, um novo conteúdo para esse espírito que está começando a construir. Então, nós temos notícias que é erradíssimo deixar a criança, vou deixar meu filho crescer que depois ele escolhe uma religião. Não vai escolher religião nenhuma. Porque ele não teve vínculo, ele não criou, né? E aí ele vai ser, os espíritos nos estudando, né, todo esse compêndio espírita, a gente tem trabalhos, obras que nos falam, por exemplo, um espírito que teve o mau hábito de roubar numa encarnação passada. Quando ele reencarnar, em um determinado momento, essa vontade ela vai se manifestar, porque aquilo faz parte daquela consciência. Ninguém desencarna uma pessoa e encarna outra. A consciência ela continua sendo o que é. Nessa janela aqui da consciência, se o pai e a mãe incute naquela personalidade uma forte noção de certo e de errado, que tirar, subtrair as coisas dos outros é errado, que isso não é uma coisa certa a se fazer, o que vai acontecer? Esse espírito, quando aquela vontade vir, porque virá, quando aquela vontade vir lá dentro na sua consciência, nessa fase aqui, ele guardou uma estrutura que foi trazida pelas questões sociais, né? Eu sei que vocês conseguem ir além, porque assim, o nosso tempo de palestra é curto, eu tenho que falar só superficialmente, mas eu sei que vocês estão conseguindo desdobrar, entendendo aonde eu quero chegar. E aí o que vai acontecer? Aquele espírito vai, em determinado momento, sentir os impulsos de quem ele foi naquela reencarnação, mas agora ele tem ali novos parâmetros. E aí vai ser sempre um dilema. Ele pode até fazer errado, mas na hora que ele for fazer, puxa vida, papai sempre falou para mim não fazer isso, que isso é uma coisa errada, eu não devo fazer. Né? Então, observemos da importância, da responsabilidade da família nessa janela de simplicidade que é a reencarnação nessa idade. Nós temos que investir, dar muita atenção para as nossas crianças, para a gente dar a eles todo esse conteúdo que vão ajudá-los
diante dos seus livre-arbítrios, porque cada um de nós terá o direito de escolher se vai repetir os mesmos erros ou não, mas aí você, a partir daquele momento, você já tem novos parâmetros e começa um novo modelo e aí novas experimentações. Bom, vamos lá então. A gente tem também em Mateus 5,8, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus, que é aquela colocação que colocamos lá na passagem de Kardec. Aqui a gente transcreveu de Mateus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade, da humildade. E aí a gente vai observar, a soma das virtudes nos levará à perfeição, que por sua vez nos permitirá ver Deus. Por que eu coloquei essa passagem de Mateus? Bem-aventurados os que têm puro o coração. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando de uma virtude. Bem-aventurado aquele que tem uma virtude. Bem-aventurado aqueles que têm uma virtude. Porque o que é Deus senão a plenitude de todas as virtudes? Então, todos aqueles que desenvolvem virtudes verão a Deus. Porque são as virtudes. Deus é a presença de todas as virtudes. O encontro pleno com Deus na nossa existência vai ser quando nós tivermos desenvolvido todas as virtudes num grau mais elevado, como o próprio Cristo trouxe para a gente. E assim, até atrevimento a gente tentar entender, às vezes brinco, eu sou provocativo, eu falo assim, quando eu vejo alguém falando de um mundo superior, eu penso em duas minhocas tentando falar do WhatsApp, né? Como é que duas minhocas tentariam se expressar, dizer assim, não, aquele negócio de WhatsApp, lá de você mandar mensagem no celular, de internet, o que aquelas duas criaturas têm de conteúdo para poder falar do WhatsApp? É a mesma coisa nós, né? Espírito de mundo de provas e expiações, querendo dizer como que é a vida dos mundos superiores, né? Duas minhocas conversando para falar do que é a vida entre os homens. Então, perceber que as virtudes, e aí, o que é bacana? Perceber que essa questão da virtude, esse relacionamento com Deus, o alcance, o estar com Deus, é através do trabalho da virtude. Que é justamente o que o Cristo vem fazer. O Cristo vem ser um homem virtuoso entre nós. Então, às vezes, a gente pensa assim em complexidades, né? em ter uma vida, ser catedrático, falar vários idiomas, ter um cabedal intelectual altíssimo, e aí Cristo vem e fala assim, olha, aqueles que se comportarem como as crianças verão a Deus. Desconstrói, não é isso, peraí. Todas as vezes que você se achar o máximo, você está no caminho errado. Então, todas as vezes que você for o menor, e por que o menor? O menor é o mais virtuoso, que é o mais humilde, é o mais simples, é o mais generoso, é o mais amigo, é o mais terno. Então a gente persegue, né? Às vezes a gente vê as pompas do mundo como um caminho para encontrar Deus, os mundos superiores, mas o caminho de Deus estão nas virtudes vividas, na simplicidade do nosso lar, da nossa família, do nosso relacionamento com os nossos amigos, com os nossos irmãos, totalmente o oposto desses conceitos e desses valores que a gente gostaria de se sentir o máximo, mas expandindo cada vez mais a nossa atitude orgulhosa e vaidosa de espíritos de mundo de prova e expiação, querendo dizer como é a vida nos mundos superiores. Que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Fazemos altos juízos de si, diferentes categorias de mundos habitados. Aqui é uma pergunta, né? Eu escrevi, fazemos alto juízo de si, diferentes categorias dos mundos habitados. Então foi o que eu vim desenvolvendo para a gente perceber que mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e de provas, onde o mal predomina. Lá no fundo a gente sempre vai descobrir que ainda tem uma coisinha errada, porque às vezes uma palavra
que nos chega ao ouvido mexe profundamente, a gente fica tão chateado, a gente fica tão aborrecido, a gente percebe que a gente ainda não tem a segurança emocional que gostaria de ter, a gente não gostaria de estar tão perturbado por coisas tão pequenas, né? Na nossa relação de convívio com as pessoas, principalmente com aqueles, né, como disse, o excesso de intimidade. Se você ama o seu amigo, o seu parceiro, e se ele fala uma coisa que te incomoda, não será o amor que você sente por ele mais importante do que as coisas que das imperfeições dele? Será que nós não temos que perceber que nós temos que dar valor às coisas que são mais importantes? Então, se eu escolhi minha companheira, não foi porque eu alimentava o desejo de construir junto dela uma parceria, e por que que quando ela fala alguma coisa eu me sinto tão chateado, tão aborrecido? Então, a gente começar a rever que a gente dá atenção para as coisas que não deveria dar, enquanto as coisas que, na verdade, nós temos que dar atenção, nós nos esquivamos dela. Por quê? É uma característica de mundos imperfeitos. Então, é bom a gente ver assim, toda hora que a gente tem uma atitude descontrolada, todas as vezes que a gente... O primeiro impulso que vem não é a vontade de tolerância, de paciência, a gente tem que se situar. Nós estamos começando ainda. E que isso nos inspire muita humildade. Muitos regeneradores, onde as almas que ainda vão espiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Quer dizer, nós estamos aí numa perspectiva de que a Terra ainda se torne, né, um mundo regenerado, aí, ó, aonde ainda vão espiar. Então a gente, assim, tem muita coisinha para a gente acertar ainda até a gente chegar lá. Mais uma vez, a coisa, até a gente construir esse entendimento de relação com as virtudes, com Cristo, com Deus, leva tempo, ainda tem muita coisa para ser trabalhado. E aí a gente, isso é para nos desestimular? Não. Para ter a paciência infinita. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes. Já estamos na metade do caminho. Nós não temos que olhar pela frente que ainda não chegamos, mas para o passado das coisas que já vencemos, da animalidade, porque a gente faz muita coisa errada, mas se a gente visita os tempos primitivos da história da humanidade, a gente se envergonha de muitas coisas. E hoje, pela graça de Deus, pela bondade do Cristo, de todos esses espíritos iluminados, avatares que ele enviou a dar exemplo por toda a terra, nós já somos muito melhores que somos. Então, a humildade para saber que não somos muita coisa, mas a esperança para saber que estamos indo ao caminho do Pai. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. E observa aqui, ó, mundos felizes onde o bem supera o mal. É interessante, nos mundos felizes ainda tem o mal. E aí a gente vai entender isso daqui lembrando que Pedro chama Jesus de bom. Ele fala assim, eu não sou bom, eu sou o Pai. Será, gente? Jesus, Cristo, 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito superior, vigiou todo o processo de construção da Terra, nos recebeu, veio e reencarnou entre nós. Quer dizer, já era um espírito superior a 4 bilhões de anos e meio atrás. Né? Aí, 4 bilhões de meses depois, um dos seus discípulos queridos chama ele de bom, e eu assim, bom não, meu amigo, bom é só o Pai. Né? Então, vê como nos falta parâmetro de que bondade o Pai está falando. Que tipo de bondade nós vamos viver um dia? Né? Que sentimentos são esses que nós desconhecemos quando nós estivermos próximos do Pai, próximos do Cristo? O que a nossa humanidade ainda nos reserva de grandeza espiritual para que a gente possa, né, perceber, né, aquilo que eu brigo, assim, 2 minhoquinhos, né? 2 minhoquinhos, nós não temos noção ainda. Porque se em mundos felizes ainda acontece o mal, o que é esse mal? O que é esse mal que acontece? Certamente, nós não temos parâmetros para entender a grandeza do que nos está reservado. Mundos celestes ou divinos, moradas dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem.
Então, é interessante que é todo um processo que pacientemente, com dedicação, com trabalho, nos situando hoje, entendendo que a gente está começando a dar os primeiros passos. O Cristo tem a sua mão esticada para nós, porque ele veio num aspecto de sacrifício, né? Certamente ele sabia que teria todo o tipo de processo de dificuldade que ele teve. O madeiro lhe foi oferecido, mas ele em momento nenhum rejeita estar entre nós pelo amor que ele sentia. E aí a gente vai percebendo essa coisa linda e maravilhosa que é esse projeto de ascensão. João Evangelista, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no 18, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdade. Então a gente está começando agora, como falei, com a luz da doutrina espírita, o entendimento de que somos espíritos imortais, que tudo é transitório, que é passageiro. A Terra agora começa a receber a luz, são chegados os momentos, então vamos nos alegrar. São chegados os momentos de começarmos a poder enxergar a presença do Pai. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Essa esperança que deve nos invadir, né? Aqui João vem nos trazer a notícia desse novo momento. E aí, por que a gente linkou isso, que aquele, né, que não se apresentar como uma criança, é observar essa mão estendida, né? Porque senão a gente pode ficar marcando o passo. O conteúdo está aí, é importante estudá-lo e dar força de aplicação na nossa vida, para que a gente não se torne uma enciclopédia viva mofada num armário da vida, para que a gente seja um livro de ação no comportamento, nas relações, na família, no lar, sempre sabendo que tem muita coisa a aprender, que Jesus é o mestre, né? Ele é o guia. E aí, quando eu falei para vocês, olha, um bom conselho é sempre bem-vindo, é o que eu não estou desmerecendo. Mas nunca deixe de tentar, diante do momento que formos tomar uma decisão muito importante, de agirmos, sempre procura ouvir o que o espírito mais evoluído passou sobre a face da Terra faria naquele momento diante daquela situação. Que isso nos poupará de grandes erros. Levantar o véu de nossa natureza primitiva. Então foi isso que o Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, né? Uma noite escura na humanidade, embaçada, ele vem e se apresenta, a criatura cumprindo todo o seu processo evolutivo, passando pelas suas necessidades básicas, para alcançarmos essa condição de luz que é o nosso destino, né? Então, nós fazemos parte de um grande projeto e hoje temos esta grande oportunidade com o conhecimento da doutrina espírita que nos ajuda a compreender o Cristo, a luz, para fazer que saiamos dessa noite escura e sejamos luz em nós mesmos. Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ajude nesse desafio.